Olá, como é que você está? No 12 por aí? Seja bem-vindo a mais um podcast no 12. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Magda Freitas, especialista em gestão e liderança. Tenho certeza que o conteúdo dela vai somar muito para que você possa impactar os seus resultados. Então, aproveita que você está chegando agora, já dá um like, já deixa seu comentário, já compartilha com outras pessoas para que você possa impulsionar esse conteúdo a mais casas. Bora! Então agora quero passar a voz para ela, Magda Freitas. Bem-vinda, Magda! Oi, Grace, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz em ter você aqui nessa tarde. Obrigada, Grace. Também estou muito feliz. Bom. Magda tá na nossa mentoria Revolution e agora no final da mentoria a gente tirou um tempo para gravar, porque o conteúdo que ela carrega pode impactar muito a tua história e o seu resultado. Magda, compartilha pra gente aqui, você é especialista em gestão e liderança, né? O que um líder, para ser um líder eficiente, um líder eficaz, precisa ter, precisa saber? Grace, eu percebo nos atendimentos que eu faço que os líderes ainda ficam muito no operacional e têm um certo receio de assumir o seu papel no sistema. E assumir o seu papel compreende ele fazer, ter responsabilidades de gestão, de educador e de desenvolvedor. Então ele vai sair um pouco da operação para começar a influenciar pessoas. E esse é o maior desafio, talvez, das pessoas que estão assumindo cargos de liderança. Completamente, né? Porque às vezes, até porque a maioria dos líderes se desenvolveram muito no operacional. E para chegar ao cargo onde ele tem que ocupar, tem que aprender coisas novas, é um novo formato de trabalho, tudo muda. E o que o líder, o que para você, analisando, você que já passou em grandes empresas, como a Microsoft, o Boticário, né? Você esteve ali trabalhando muito tempo e aprendendo, entregando também o teu trabalho. O que você analisa hoje ao olhar, como seria um bom líder para você? O líder que consegue integrar, trabalhar a necessidade dos seus colaboradores de pertencimento e significância, ou seja, trazendo ele para o jogo e fazendo ele se sentir importante no jogo, faz toda a diferença. E para isso tem algumas lições básicas, por exemplo, papéis e responsabilidades bem definidos, aquilo que a gente conversou na mentoria, o óbvio precisa ser dito, o que você faz, qual é o prazo, qual que é o limite de tolerância disso, quais são as áreas impactadas, com quem que você tem interface, o que é esperado de você. Né? Muito bom. Clareza, né? Clareza. Eu acho que a clareza, ela é o que a gente volta lá atrás, a gente falou muito sobre isso ontem também aqui, né? A comunicação clara e assertiva. Eu falo que a clareza desde você com o seu filho dentro de casa, você com o seu marido, você com o colaborador, isso faz completa diferença. Então, quando o líder, para você, eu também acredito nisso, quando o líder ele tem posicionamento de líder, ele inspira por si só. Ele não precisa ser aquele que vai ganhar a pessoa no grito, mas ele ganha na inspiração e no respeito colocado. Você concorda, Magda? Porque eu tenho muito isso, né? Que muitas pessoas que vêm até de um modelo talvez de empresa familiar, acabam que durante o tempo, durante a vivência, acaba confundindo tudo com família. E aí acaba que não tem aquele espaço para ter a própria chamada de atenção, para poder dar a direção correta. Você já deve ter acompanhado várias empresas com isso. Você concorda com isso? Que quanto mais proximidade, mais amiguinho fica, quando você tira aquele limite que precisa ser dado, aí fica complicado para fazer o desenvolvimento da empresa, não é? Acaba acontecendo uma confusão, né, entre amizade, liberdade, e aí isso fica, confunde o meio de campo, né, e prejudica aí os processos, enfim. Tudo. O próprio feedback, que é uma ferramenta super importante. Então eu não vou dar porque ele não vai se sentir bem. Vai levar para o lado pessoal. Vai levar pro pessoal. Exatamente. E aí o líder precisa se desbloquear para fazer isso, né? É verdade. Bora pro SSS, líderes. E aí aqui chamando também uma pergunta que eu anotei aqui para fazer para você, né? Qual o maior desafio que uma pessoa que quer ocupar um cargo de liderança enfrenta? Eu repetiria a resposta anterior. É se desbloquear, assumir o seu lugar de verdade.
Assumir o seu lugar de verdade significa o que é da minha responsabilidade e eu vou cumprir por isso. Eu acredito também, Grace, que a gente pode aproveitar o nosso local de trabalho para ser um disseminador de coisas boas. Exatamente. Para criar um futuro mais digno. Então, tem algo por trás da liderança que é muito forte, muito auspiciosa, eu não sei direito como seria essa palavra, mas que requer virtudes humanas, né, divinas, que contribuem realmente para um futuro mais digno para todos nós. E o que você falou agora há pouco também em relação à clareza, né? É muito importante ter a clareza. Eu já observei e acompanhei também nessas mentorias todas que às vezes tem empresas que não tem clareza de quem tem que fazer o quê. E você que já esteve em grandes empresas também e hoje atua em grandes empresas dando consultoria, mentoria, enfim, treinamento, a gente consegue observar o quanto é importante ter clareza do cargo, clareza da ocupação, só que muitas empresas, as pequenas e médias empresas, acham que não precisa ter essa nomenclatura de cargo. Aqui dentro, desde quando eu montei, eu já sempre fiz o organograma, quem responde a quem, não importa, a gente começou com 5, hoje a gente tem 20, daqui um pouco tem mais. Então, sempre a quantidade de pessoas que está aqui na parte de staff tem que ter uma organização de quem reporta para quem. Isso faz toda a diferença dentro do desenvolvimento, não faz? Faz sim. As pessoas precisam ter esse espaço bem definido. E eu diria ainda, Grace, que elas precisam saber qual é o produto final dessa empresa e estar aderente aos valores da empresa. Conhecer os valores, conhecer tudo que envolve a missão da empresa, né? Porque às vezes a pessoa também está ali só para cumprir uma hora e ganhar o dela no final do mês. Isso não vai fazer. A pessoa que tem que estar junto. É aquilo que você falou, o papel de líder. É muito engraçado você falar isso, porque aqui dentro, esses dias a gente teve o SSS em Curitiba, acho que você estava lá, né? E teve uma homenagem do meu time para mim em relação ao método SSS. Estava de aniversário, né, com 2 anos, e o quanto mexeu comigo aquele vídeo, porque de verdade enfatizou o quê? O papel de liderança que às vezes a gente faz de uma maneira tão natural, tão automática, que a gente nem percebe, mas que a gente move pessoas a sonhar com você, a desejar com você que aquilo dê certo, muito além do que só vir e bater o cartão. Então, quando eu vi essa homenagem que meu time fez para mim, de verdade, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, é isso, é o papel de liderança, é a líder sendo refletida neles, que estão sendo líderes da vida deles, para poder liderar também outras pessoas. E isso é o que faz toda a diferença, né? Você saber que o teu time está contigo, não só pelo salário que você vai pagar no dia 5, mas porque aquela missão já não é parte só de um. E eu lembro que o Daniel, inclusive, me mandou um texto falando, né? Sinto muito, mas o SSS não é mais só seu, ele é nosso, né? A gente faz parte disso, né? Então, isso é algo que, para a gente que está por trás de um projeto, é muito importante. Eu acho que isso você treina muito quando você vai nas empresas também, né? Sim, Grace, eu vou aproveitar o teu exemplo mesmo para falar, né, sobre isso. Quer dizer, olha só, a verdade... A missão, quer dizer, as pessoas estão com você, como você falou, não só pelo salário, não só para sobreviver, mas porque elas estão engajadas nessa missão. E elas veem em você um exemplo disso. Então, o líder também é um exemplo. E aí eu diria que outra coisa muito importante é essa congruência entre o que ele fala, né, e o que ele faz. Total, o que ele fala e o que ele faz, completamente. E isso é o que destaca um líder, né? Então, só uma última pergunta aqui, que a gente ficaria aqui até amanhã falando desse assunto que eu amo. Gente, eu amo o assunto de liderança. Você também, eu né? Também. Porque a grande verdade é que todos nós somos líderes. Mas muitas pessoas não acreditam que nasceram para ser líder. Óbvio que tem gente que tem mais aptidão ou não, mas todas as pessoas nascemos para governar, isso é bíblico, né? A Bíblia fala que a gente nasceu para multiplicar e para governar. E a liderança, ela está estabelecida, mas muitas empresas, elas não conseguem escalar, crescer, por conta que às vezes não entenderam, inclusive, o seu papel ali dentro. As pessoas que estão ali dentro não entenderam o seu papel. Qual é o maior desafio de uma empresa que quer performar melhor, que quer evoluir nos seus processos?
dar voz aos seus líderes, desenvolver essas pessoas e perceber que resultado ele é feito. A gente pode observar o resultado de duas formas, tanto financeiramente e o desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento de uma organização acontece proporcionalmente ao desenvolvimento das pessoas dessa organização. Então, a gente tem que falar de dinheiro e de pessoas também, de clima organizacional saudável. Olha isso, muito Não bom. adianta ter um clima legal e não ter o resultado financeiro. Exatamente. E não adianta ter um resultado financeiro a qualquer custo, com pessoas com saúde mental fragilizada. Né? Então, esse é um grande desafio. E é um desafio que a pessoa precisa ter um olhar com isso. Você contribui, você dá mentoria em muitas empresas, você dá treinamento em muitas empresas. Acredito que esse é um tema que as empresas deveriam investir muito, né, Magda? Porque se a pessoa não entende que ela tem que ter um clima organizacional, se ela não tem que ter um ambiente saudável para as pessoas trabalharem, fica mais difícil, né? Fica. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que, inclusive, levaram seus gestores para desbloquear, para passar pelo método SSS, justamente por isso, porque aí o papo fica mais reto. A pessoa entende que ela está fazendo parte de uma missão e não só de uma meta que tem que ser cumprida no mês, mas de uma missão por trás. Os valores e a cultura da empresa tem que estar muito clara para os seus colaboradores. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Quero falar para você que é muito orgulho acompanhar essa trajetória sua. E para se despedir do pessoal que está lá em casa, o que você falaria para esse público que está lá, que está às vezes esperando um papel de liderança ou desenvolvendo esse líder que está dentro de si para poder ter e performar melhor o seu time, para a gente finalizar, Magda? Gente, o primeiro degrau da liderança é a autoliderança. Então, eu digo que o líder ele tem que se fortalecer, ele tem que se preencher de si, ele tem que saber quem ele é, qual a diferença que ele faz no mundo. E aí, não é porque eu estou na presença da Grace, não, mas aí eu indico super de assim, olhos fechados o SSS. Eu fiz e quero fazer outras vezes porque eu realmente sou fruto também do processo que eu vivi no SSS. Que bom, Grace. Obrigada pela tua participação, obrigado pelo teu testemunho aqui com a gente e obrigado pelo esse conteúdo que vai impactar muitas vidas. Então, se você gostou desse conteúdo, clica, compartilha, comenta, encaminha para muitas pessoas para que possamos também ajudar outras pessoas a se levantarem como líderes. Obrigada, Magda! Obrigada também.